Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Jonas Lopes, contando com a participação da jornalista Célia Abem. Presidente, no bloco anterior perguntávamos sobre a polêmica estabelecida em Brasília por conta da competência dos tribunais de contas estaduais no julgamento de prefeitos e ordenadores de despesa. Há quem entenda que essa não é uma competência dos tribunais, e sim das câmaras de vereadores que fazem o julgamento da conta da gestão do prefeito. Como é que o senhor vê isso, já que há, inclusive, decisões favoráveis a essa posição, subscritas pelos ministros Celso Mello e Gilmar Mendes? Olha, não sei se vocês perceberam, no bloco anterior, eu falei que o tribunal apreciou as contas dos prefeitos dos 91 municípios e só 4 não tiveram parecer prévio favorável. Essas são as contas anuais que efetivamente o tribunal não julga. O tribunal emite um parecer prévio ou favorável e remete para as casas legislativas respectivas para que elas se julguem. Agora, a de ordenador de despesas, a Constituição e a lei são claras, estas são julgadas. Quando o legislador quis dizer que o Tribunal de Contas enviará para os tribunais regionais, ou os tribunais de contas enviarão para os tribunais regionais as contas julgadas irregulares, é porque o tribunal tem que julgá-las. São as contas de ordenador de despesa ou contas de gestão, como modernamente estão sendo chamadas. Já as outras são contas de governo. E já foi julgada uma ação direta de inconstitucionalidade, especificamente com relação à linha G da lei da ficha limpa. Ficha limpa. Né? Que ela repetiu a legislação eleitoral e ela foi considerada constitucional. A bem verdade que por maioria, com votos divergentes dos eminentes ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Mas agora, recentemente, numa reclamação feita por um ex-prefeito, aliás, atual, era ex, mas agora se elegeu nesse último mandato, ele reclamou ao Supremo Tribunal que o Tribunal de Contas no Estado do Rio de Janeiro não estava obedecendo à lei, e sim julgando as contas de ordenadores irregulares e enviando o nome dele para o Tribunal Regional Eleitoral, como eu disse naquela famosa lista. Pois acaba de ser decidido uma decisão do eminente ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que é, sim, competência do Tribunal de Contas julgar contas de ordenadores de despesa. Agora, há uma outra questão em relação à lei da ficha limpa, que chama-se um pouco a atenção e causa um pouco de surpresa. A despeito das listas enviadas pelos tribunais de contas, alguns tribunais regionais eleitorais acolhem candidaturas sob suspeição de esses candidatos recorrem à justiça e conseguem se candidatar. Quer dizer, de certa maneira, transgredindo o princípio da lei da ficha limpa. Como é que o senhor vê isso? Isso é muito recorrente. Há muitos casos em que o cidadão é condenado pelo Tribunal de Contas e consegue judicialmente uma brecha e é candidato. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, a decisão judicial a gente não discute, né? Cumpre. Se você não concordar, eventualmente pode recorrer. Mas especificamente no caso do Estado do Rio de Janeiro, há decisões agora, pós-eleição, em que essas decisões caíram por terra. Tem muito prefeito eleito que foi agora cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Você perderam o mandato ou vão perder o mandato? Aí eles estão discutindo na Justiça. O que vale dizer que é preciso que se pense no espírito da lei, né? Que a lei da ficha limpa quis, e não se discute se ela é boa ou se é ruim, se está certo ou se está errado, a lei está no ordenamento jurídico para ser cumprida. E assim o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro faz. Célia. Jonas, com base nessa informação que a gente tem aqui dessa lei aprovada na LERJ, também vendo o noticiário nacional,
a gente tem a impressão de que tem havido nos últimos tempos uma espécie de disputa por quem manda mais ou por quem tem mais poder entre os poderes legislativos, o judiciário e os tribunais de contas. Em alguns episódios que a gente vem acompanhando pela imprensa, a gente percebe aí essa disputa. O senhor, como jurista também de formação, tal, o senhor acha quais são os papéis efetivamente? Eles se sobrepõem? Tem alguém que está acima de tudo? Como é que é? Como é que funciona? Ninguém está acima da lei. Tá? Esse é o primeiro passo. Agora, eu posso te afirmar, Célia, você, Ricardo, e aqueles que nos assistem, que no estado do Rio de Janeiro, graças a Deus, isso não acontece. O relacionamento do Tribunal de Contas com os demais poderes e órgãos, relacionamento institucional, é o melhor possível. Não há disputa de ego, muito menos disputa de poder. Cada um cumpre a sua missão constitucional. Os tribunais de contas, né, a Constituição Federal disse isso, e as estaduais repetiram, auxilia a Assembleia Legislativa na fiscalização contábil e financeira, especificamente na questão das contas de governo. Né? Emite um parecer e a Assembleia julga, ela sim, né? As contas de governo, e não as de ordenador. Eu repito, no Estado do Rio, o ambiente é o melhor possível. E em alguns lugares onde há essa disputa, eu vejo com muita tristeza, com muita preocupação, porque não há nada melhor do que o diálogo. Tá? E no Estado do Rio, o diálogo é o melhor possível. Presidente, nos últimos anos, assim, um embate surdo entre o Executivo e alguns órgãos de controle, aí incluídos os tribunais de contas, Ministério Público, órgãos de controle ambiental, que, segundo esses integrantes do Executivo, acabam amarrando de maneira, assim, quase inviabilizando a administração pública brasileira. Tem até um importante administrador público aqui do Rio que um dia falou para mim, Ricardo, se o Cristo Redentor fosse ser construído agora, não seria construído em hipótese nenhuma. O meio ambiente não aprovaria, enfim, isso seria impossível ser aprovado, essa construção hoje. Como é que o senhor vê esse embate entre o controle e a necessidade de se executar rapidamente, já que o Brasil tem tanta carência ainda até hoje? Olha, a gente há de convir que nenhum fiscal é bem visto. Né? Ninguém gosta de fiscal. Isso é o mais simples cidadão, é o maior mandatário. Ninguém gosta de ser fiscalizado. E acha que a gente amarra e tal. Como disse anteriormente, no Estado do Rio, o diálogo é o melhor possível. Né? Mas os excessos é que incomodam. Né? Nós, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, procuramos e encontramos o caminho do meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Fomos no caminho do meio para que não amarrássemos a administração, mas também que não deixássemos de cumprir o nosso dever constitucional. O tribunal examina a maioria dos editais de licitação Rio afora, no interior, os prefeitos mandam, os secretários mandam examinar, mesmo sem ter essa obrigação, porque não é obrigatório submeter antecipadamente ao tribunal os editais. Essa submissão, ela resulta efetivamente em economia para o erário público? Não tenha dúvida. O tribunal, ao examinar os editais, e repita-se, você tem toda a razão, não há essa obrigatoriedade, e eu costumo dizer que os gestores que mandam editais para o Tribunal de Contas, eles, respeitam a nossa corte. 2, são inteligentes, porque vão licitar uma obra ou um serviço já com edital aprovado pelo Tribunal de Contas, o que lhes dá a possibilidade de errar menos na execução contratual. E a gente fez economias absurdas no último ano. Valor que possa nos revelar dessa economia gerada por essa análise prévia dos editais feita pelo tribunal? De cabeça eu vou lhe dar um exemplo. Um determinado município do estado do Rio de Janeiro, sim, num contrato, num edital para coleta de lixo, só por nossas determinações, houve uma economia de perto de 100 milhões de reais. Somente um edital. É fantástico. É um número muito expressivo. Há uma outra metodologia de trabalho do tribunal
que elege alguns temas para fiscalizar de maneira mais incisiva durante aquele ano, né? Então, ano passado, se não me engano, foi exatamente lixo. Esse ano há um outro tema focado, acho que assistência social, que é o tema que vai ser objeto dessa fiscalização. Como é que é exatamente esse método de trabalho que o tribunal emprega de focar num tema específico em cada ano? O nosso tribunal tem um banco de dados onde a gente vai acumulando informações para futuras auditorias. Tá? Esse banco de dados é formado pelas nossas próprias auditorias de outras áreas que percebem problemas, por exemplo, uma auditoria na área de pessoal que percebe algum problema na área da saúde, então lá online a equipe manda para o nosso banco de dados essas informações. Pela imprensa, um grande canal, nos ajuda bastante, denúncias. Então, a gente vai, ao longo do ano, acumulando essas informações e no ano seguinte, passa a ser o nosso TMS, Tema de Maior Significância, onde a gente destina 25% da força de trabalho do tribunal para examinar esses assuntos específicos. Esse ano, como você disse, nós estamos voltados com grande intensidade para a área do regime próprio de Previdência Social, RPPS. E nisso está abrangido uma gama inclusive de coisas relacionadas... De empresas privadas para a gestão da saúde, está incluído nisso também. Exatamente. E o controle interno. Nós, nas nossas visitas nos últimos anos aos municípios, verificamos que as prefeituras do Estado não têm, a maioria, uma visão do que seja controle interno. Então, primeiro, nós estamos dando cursos específicos sobre controle interno e vamos, a cada município, visitar e auditar o controle interno das prefeituras. O mais interessante disso é que esses TMS, a gente faz auditoria de conformidade. O que é isso? O Tribunal de Contas vai ao município ou vai a um órgão estadual e verifica que as coisas não estão indo bem neste ou naquele setor, desta ou daquela forma. E pede ao gestor que ele, gestor, nos dê, num prazo que a gente determinar, um plano de ações quer dizer, o tribunal aponta o que está equivocado e pede ao jurisdicionado um plano de ação para que eles corrijam. Aí, numa segunda etapa, a gente volta para verificar se eles estão cumprindo o plano de ações, aí sim, para punir se for o caso. Eu vou fazer um intervalo, mas vou passar para a Célia e deixar uma pergunta para o presidente do tribunal. Você mencionou o caso das OS e as OS têm uma polêmica, tem gente que é a favor e tem gente que é contra, dizendo que não passa de uma terceirização disfarçada. Eu queria saber a opinião do Tribunal de Contas. Na volta, no próximo bloco, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Jonas Lopes, responde à pergunta de Célia Abelha. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.